Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. De Evgeny Zamyatin. Nós. 12ª anotação. Resumo. A limitação do infinito. O anjo. Reflexões sobre poesia. Apesar de tudo, parece-me que recuperei a saúde, que posso me recuperar. Dormi muito bem. Não tive nenhum daqueles sonhos ou outros fenômenos doentios. Amanhã, a querida O virá me visitar. Tudo será simples, correto e limitado, como um círculo. Não tenho medo da palavra limitação. O trabalho superior que há para o homem é o da razão, que se resume precisamente na contínua limitação do infinito, no fracionamento do infinito em convenientes, fáceis e digeríveis porções, em diferenciais. É exatamente nisso que está a divina beleza do meu elemento, na matemática. E é nesse ponto que lhe falta a compreensão dessa própria beleza. Por outro lado, isso é apenas uma associação casual. Pensava tudo isso sob o ritmo métrico dos golpes das rodas da estrada subterrânea. Escandi mentalmente o ruído das rodas em versos, como no livro de ontem, de R. Senti que atrás de mim alguém se inclinava cuidadosamente sobre o meu ombro e olhava a página aberta que eu lia. Sem me virar, apenas com o canto do olho, eu vi as rosadas e abertas orelhas em forma de asas, duplamente encurvado. Era ele. Não quis incomodá-lo, então fingi que não o percebi. Não sei como ele foi parar ali, pois quando entrei no vagão, acredito que ele não estava lá. Esse incidente, insignificante por si só, atuou de maneira particularmente benéfica sobre mim. Diria até que me fortaleceu. É tão agradável sentir o olhar vigilante de alguém que o protege afetuosamente do menor erro, do menor passo em falso. Ainda que isso soe um pouco sentimental, me vem à cabeça novamente aquela analogia dos anjos da guarda, com quem os antigos sonhavam. Quanto dessas coisas, com que eles apenas sonhavam, se materializaram em nossas vidas? Naquele mesmo momento, quando percebi que o anjo da guarda estava atrás das minhas costas, eu me deleitava com um soneto intitulado Felicidade. Acredito que não erro, se digo que era raro em sua beleza e profundidade de pensamento. Eis os primeiros 4 versos. Eternamente apaixonados, 2 vezes 2. Eternamente fundidos em um apaixonado 4. Os amantes mais ardentes do mundo. Os inseparáveis, 2 vezes 2. E tudo o que se segue é sobre a sábia e eterna felicidade da tabuada de multiplicação. Todo autêntico poeta é necessariamente um Colombo. A América existia por séculos antes de Colombo, mas apenas ele foi capaz de descobri-la. A tabuada de multiplicação existia por séculos antes de R13, mas só ele foi capaz de encontrar o novo Eldorado na mata virginal das cifras. Realmente, haveria um lugar onde a felicidade seria mais sábia e desanuviada do que nesse mundo maravilhoso? O aço oxida. O Deus antigo criou o antigo, isto é, o homem capaz de errar. E desta maneira, ele próprio errou. A tabuada de multiplicação é mais sábia e absoluta do que o antigo Deus. Ela nunca, entenda, nunca erra. E não há cifras mais felizes do que as que vivem pela lógica eterna das leis da tabuada de multiplicação. Sem variações, sem erros. Existe apenas uma verdade e um caminho verdadeiro. E essa verdade é o 2 vezes 2. E o caminho verdadeiro é o 4. Não seria um absurdo se esses pares felizes e idealmente multiplicados começassem a pensar sobre uma tal de liberdade, isto é,
de forma mais clara, sobre cometer um erro? Para mim, é um axioma que R13 foi capaz de captar. O mais fundamental, o mais... Então, senti de novo. Primeiro na minha nuca, depois na minha orelha esquerda, o quente e suave sopro do anjo da guarda. Com certeza ele reparou que o livro sobre os meus joelhos já estava fechado e meus pensamentos longe. Bem, contudo, eu estava pronto para abrir diante dele as páginas do meu cérebro. Que sentimento tão tranquilizador e agradável! Lembro-me de virar a cabeça e olhá-lo nos olhos de maneira insistente e suplicante. Mas ele não entendeu, ou não quis entender, e nem me perguntou nada sobre isso. Só me resta uma coisa: contar tudo a vocês, meus leitores desconhecidos. Agora vocês me são tão queridos, próximos e inalcançáveis como ele naquele momento. Esse era meu caminho, da parte ao todo. A parte era R13, e o majestoso todo era o nosso Instituto Estatal de Poetas e Escritores. Pensei em como não saltou aos olhos dos antigos todo o absurdo da sua literatura e poesia. A enorme e esplêndida força da palavra artística foi desperdiçada totalmente em vão. Simplesmente ridículo. Qualquer um poderia escrever sobre o que lhe viesse à cabeça. Tão ridículo e absurdo como quando o mar dos antigos passava dia e noite batendo estupidamente na costa, e os milhões de quilogrâmetros contidos nas ondas eram utilizados apenas para aquecer os sentimentos dos apaixonados. Nós conseguimos extrair eletricidade desse apaixonado sussurro das ondas, das bestas salpicadas de espuma raivosa, fizemos animais domésticos. E, exatamente da mesma maneira, domesticamos e dominamos os elementos poéticos selvagens de outrora. Atualmente, a poesia já não é o desregrado silvo do rouxinol. A poesia é um serviço estatal. A poesia é utilidade. Nossas célebres normas matemáticas. Sem elas, será que poderíamos ter amado tão sincera e afetuosamente as 4 regras da aritmética na escola? E a clássica imagem dos espinhos. Os guardiões são como os espinhos de uma rosa, defendendo o delicado estado-flor do contato grosseiro. De quem é o coração de pedra que fica indiferente à visão dos lábios inocentes de uma criança murmurando como uma prece? O menino mau arrancou uma rosa com as mãos, mas o espinho cravou-se-lhe como uma agulha de aço. Travesso, ai, ai, corra para casa. E assim por diante. E a ode diária ao benfeitor? Quem, tendo-a lido, não se inclinaria com devoção diante do esforço abnegado desse número entre os números? E das terríveis e vermelhas flores das sentenças judiciais? E a tragédia imortal, aquele que se atrasa para o trabalho? E o livro, de cabeceira, das estâncias da higiene sexual? Toda a vida, em sua total complexidade e beleza, está eternamente gravada em palavras de ouro. Nossos poetas já não andam mais nas nuvens, desceram para a terra. Conosco, andam sob o compasso da severa marcha mecânica da fábrica musical. Sua lira é o rumor matinal das escovas de dente elétricas e o terrível estalido da faísca da máquina do benfeitor. O majestoso eco do hino do Estado Único, o íntimo retinido de um vaso noturno, brilhante e cristalino, o estalido emocionante das cortinas se fechando, as vozes contentes por causa de um novíssimo livro de culinária, o quase audível sussurro das membranas das ruas. Nossos deuses estão aqui, conosco, no departamento, na cozinha, na oficina, no banheiro. Os deuses transformaram-se em nós. Ergo, nós nos transformamos em deuses. E até vocês, meus leitores planetários desconhecidos, iremos até vocês para tornar suas vidas divinamente racionais e exatas como a nossa. E então,
Tá gostando da história? Da narração? Da escolha dos livros? Então ajuda o LiterataCast. Se você estiver me ouvindo numa plataforma de áudio, dá uma olhadinha se não existe aí a possibilidade de você curtir, seguir o canal. E se estiver no YouTube, deixa o seu like, um comentário, compartilha com seus amigos que também gostam de literatura. Ah, também tem o botão Valeu Demais no YouTube, caso você queira nos ajudar financeiramente. O LiterataCast conta com seu apoio. E agora, de volta à leitura. Décima terceira anotação. Resumo. A névoa. Tu. Um incidente completamente ridículo. Despertei ao alvorecer. Diante de meus olhos, o rosado e sólido firmamento. Tudo está bem. Circular. A noite, virá. Sem dúvida já estou recuperado. Sorri e voltei a dormir. A campainha matinal. Levanto-me. Está tudo diferente. Atrás do teto de vidro, das paredes, por toda parte, em tudo ao redor. Uma névoa. Nuvens enlouquecidas, umas mais pesadas, outras mais leves, e ficando mais próximas. Já não há limites entre o céu e a terra. Tudo voa, derrete, cai, sem ter no que se agarrar. Não há mais casas. As paredes de vidro se dissolveram na névoa como cristais de sal na água. Se olhasse da calçada para os vultos escuros das pessoas nos edifícios, estes pareceriam partículas em suspensão numa delirante solução leitosa. Umas pendiam baixas, outras mais altas, e outras ainda mais altas, no 10º andar. Tudo fumegava. Talvez tivesse se desencadeado algum incêndio silencioso. Eram exatamente 11h45. Olhei de propósito para o relógio, para agarrar as cifras, para que pelo menos elas se salvassem. Às 11h45, antes de ir para as cotidianas ocupações de trabalho físico, conforme a tábua das horas, corri para o quarto. De repente, o telefone tocou. Uma voz penetrou no meu coração como uma longa e lenta agulha. Ah, você está em casa. Fico feliz. Espere-me na esquina. Iremos juntos a... Bom, você verá para onde. Você sabe perfeitamente que agora eu vou para o trabalho. Você sabe perfeitamente que vai fazer exatamente o que digo. Até mais. Nos vemos em 2 minutos. Dentro de 2 minutos, eu me encontrava na esquina. Precisava mostrar a ela que era governado pelo Estado Único e não por ela. Exatamente o que digo. E ela estava segura disso. Percebia-se pela voz. Bem, agora direi a ela o que é verdadeiro. Tecidos, da névoa úmida. Os unifes cinzas passavam rapidamente ao meu lado e, em um momento depois, se dissolviam, de maneira inesperada na névoa. Não desprendi os olhos do relógio. Eu era o pontiagudo e trêmulo ponteiro de segundos. 8. 10 minutos. Faltam 3. Faltam 2 para as 12. Claro, eu já estava atrasado para o trabalho. Como eu a odeio! Mas precisava mostrar-lhe. Na esquina, na névoa branca, sangue. Como uma faca afiada, seus lábios. Parece que me atrasei, mas tanto faz. Agora já é tarde para você. Como eu a odeio. Por outro lado, é verdade, já era tarde. Olhei em silêncio para os seus lábios. Todas as mulheres são lábios, apenas lábios. Alguns são rosados, firmes e redondos, um anel, uma delicada cerca do mundo todo. Mas aqueles, um segundo antes, eles não estavam aqui. E apenas agora, como uma faca derramando gotas doces de sangue. Mais perto, apoiados sobre meus ombros, e éramos um, ela transbordava em mim. E eu sei que deve ser assim. Sei por cada nervo, cada fio de cabelo, cada doce e até dolorosa batida do meu coração. E que alegria era me submeter a esse
deve ser. Provavelmente um pedaço de ferro deva se alegrar da mesma maneira ao submeter-se à inevitabilidade e precisão da lei e agarrar-se ao ímã. Uma pedra lançada para o alto vacila por um instante, depois se precipita para o solo. Uma pessoa, depois de agonizar, finalmente respira pela última vez e morre. Lembro-me que sorri desconcertado e disse, sem nenhum motivo: névoa. Há muita névoa. Tu gostas da névoa? Esse antigo, há muito esquecido tu, o tu, vindo do amo para o escravo, penetrou agudo e devagar. Sim, eu era um escravo. E isso também deveria acontecer. Também era bom. Sim, é bom. Disse a mim mesmo, em voz alta, e depois para ela. Odeio a névoa. Tenho medo dela. Quer dizer que você a adora. Tem medo porque é mais forte que você. Odeia porque tem medo. Adora porque não pode submetê-la a você. É que só se pode amar o insubmisso. Sim, é isso mesmo. E exatamente por isso que eu... Caminhávamos, os dois, como se fôssemos um. Em algum lugar ao longe, por entre a névoa, o sol cantava quase audível, enchendo tudo de uma luz forte, pérola, dourada, rosa e vermelha. O mundo inteiro era uma única e imensa mulher, e nós, dentro de seu ventre, ainda não nascemos, amadurecemos alegres. Para mim ficou claro, inabalavelmente claro, tudo era por minha causa. O sol, a névoa, o rosa, o dourado, para mim. Não perguntei a ela para onde íamos. Não fazia diferença. Apenas ir, amadurecer, encher-se de mais força. É aqui. E parou ao lado de uma porta. Aqui está hoje de plantão um... Eu lhe falei sobre ele aquele dia, na casa antiga. De longe, protegendo cuidadosamente a visão, li no letreiro: Departamento de Medicina. Compreendi tudo. Era um ambiente de vidro, cheio de uma névoa dourada. Tetos de vidro, garrafas coloridas, latas, fios, faíscas azuladas dentro de tubos. Ali estava um homem muito delgado. Era como se ele todo tivesse sido recortado de uma folha de papel. Não faria diferença se ele se virasse. Ele tinha apenas um perfil, pontiagudo e afiado. O nariz era como uma lâmina brilhante, os lábios como uma tesoura. Não ouvi o que I disse a ele. Contemplava como ela falava e senti que queria sorrir, irresistível e beatificamente. A lâmina dos lábios de tesoura reluziu e o médico disse: Ora, entendo. É uma doença muito grave. Não conheço nenhuma mais grave. Disse e pôs-se a rir. Com a mão delgada como um papel, escreveu rapidamente algo e deu uma folha para I. Escreveu e deu outra para mim. Eram atestados de que estávamos doentes e que não pudemos comparecer ao trabalho. Roubei meu trabalho do Estado Único. Sou um ladrão. Estarei sob a máquina do benfeitor. Mas isso estava distante de mim. Era indiferente, como num livro. Peguei o papel sem hesitar nem por um segundo. Eu sabia, com meus olhos, mãos e lábios, que isso era necessário. Na esquina, pegamos o aero da garagem quase vazia e, como da outra vez, sentou-se ao volante, ligou o motor em para frente. Desprendemo-nos do solo e saímos flutuando. Deixamos tudo para trás. A névoa rosa e dourada, o sol, o perfil delgado e laminado do médico, que subitamente me pareceu tão querido e próximo. Antes, tudo girava ao redor do sol, mas agora sei que tudo gira ao meu redor, de forma lenta, beatificamente de olhos semicerrados. A velha estava ao lado do portão da casa antiga,
com sua boca amável coberta de rugas em forma de raios. É provável que estivesse fechada todos esses dias e apenas agora se abrira, e ela sorriu. Ah, diabinha! Não pôde trabalhar, como todos. Então está bem. Se alguma coisa acontecer, corro para avisar. A pesada porta opaca se fechou com um rangido. Imediatamente, e com dor, meu coração se abriu amplamente e ainda mais, de par em par. Seus lábios eram os meus. Eu bebia e bebia, desprendia-me. Em silêncio olhava para os olhos abertos para mim e de novo. O aposento estava na penumbra, mais azul, amarelo açafrão, o couro marroquino verde escuro, os lábios dourados do Buda, o brilho dos espelhos. Então meu antigo sonho ficou tão compreensível. Tudo estava embebido de um suco rosa e dourado. Tudo transbordava pelas beiradas, salpicando. Estava maduro, e de maneira inevitável, como o ferro e o ímã, com uma doce obediência às suas leis precisas e imutáveis, desaguei-me nela. Não havia talão cor-de-rosa, não havia conta, não havia estado único, não havia eu. Havia apenas seus dentes cerrados, suavemente pontiagudos, os olhos dourados totalmente abertos para mim, e através deles eu penetrava no interior mais e mais profundamente. Reinava o silêncio. Apenas na esquina, a milhares de quilômetros, pingavam gotas no lavabo, e eu era o universo, e de gota em gota passavam-se eras, épocas. Depois de colocar meu unife, inclinei-me para aí e sorvia com o olhar uma última vez. Eu sabia que te... disse e bem baixinho. Ela se levantou rapidamente, colocou o unife e lançou seu pontiagudo sorriso mordida de sempre. Pois então, anjo caído, agora você está perdido. Não tem medo? Bem, até logo. Você voltará sozinho, tudo bem? Ela abriu a porta espelhada embutida no armário. Olhando-me por cima do ombro, ela esperava. Saí, obediente. Apenas atravessei a soleira da porta e, de repente, tornou-se imperativo que ela se apertasse contra o meu ombro apenas por um segundo e nada mais. Precipitei-me para trás, para aquele cômodo, onde ela, provavelmente, ainda abotoava o unife em frente ao espelho. Entrei correndo e parei. Vi claramente como ainda balançava o antigo anel na chave da porta do armário, mas não estava mais lá. Ela não poderia ter ido a lugar nenhum. Existe apenas uma saída do quarto, e apesar disso, ela não estava lá. Revistei tudo, inclusive abri o armário e apalpei os multicoloridos vestidos antigos. Não havia ninguém. Fico um pouco embaraçado, meus leitores planetários, em contar-lhes sobre esse incidente inverossímil. Mas o que fazer se tudo foi exatamente assim? Não foi todo o dia, desde de manhã cedo, cheio de coisas inverossímeis? Isso não se parecia com aquela antiga doença de sonhar? E se é assim, não seria indiferente um absurdo a mais ou a menos? Além disso, estou seguro de que, cedo ou tarde, conseguirei incluir qualquer absurdo em algum silogismo. Isso me acalma, e espero que acalme vocês também. Como estou completo! Se vocês soubessem como estou completo! 14ª anotação. Resumo. Meu. Não se pode. Chão frio. Um pouco mais sobre os acontecimentos da véspera. Eu estava ocupado durante a hora pessoal antes de dormir e não pude escrever ontem. Mas tudo isso está gravado em mim, talvez para sempre. Especialmente aquele chão insuportavelmente frio. À noite, deveria me ver. Era o seu dia.
Desci até a plantonista para pegar a autorização para as cortinas. Você está bem? Perguntou a plantonista. Hoje você está um pouco... Eu estou doente. De fato, era verdade. Sem dúvida, eu estava doente. Tudo isso era uma doença. E imediatamente recordei. Sim, o atestado. Apalpei o bolso. Ele farfalhou. Significa que tudo aconteceu. Tudo realmente aconteceu. Estendi para ela o pedaço de papel. Senti minhas bochechas arderem. Sem olhar, senti que ela me observava com assombro. Eram 21h30. As cortinas do quarto à esquerda estavam fechadas. No quarto, à direita, vi o vizinho debruçado sobre um livro. A careca nodosa e cheia de montículos. A testa parecia uma enorme parábola amarela. Eu andava de um lado para o outro dolorosamente. Como, depois de tudo o que aconteceu, eu poderia ficar com ela, com O? E da direita, senti claramente olhos em minha direção. Vi perfeitamente uma testa enrugada, uma série de linhas amarelas indefinidas, e por alguma razão me pareceu que essas linhas falavam sobre mim. Às 21h45, entrou em meu quarto um alegre e rosa turbilhão, um anel de braços rosados em volta do meu pescoço. Senti que o anel ficava mais fraco, até que se abriu, baixou os braços. Você não é o mesmo. Não é como antes. Você não é meu. Que terminologia selvagem! Meu? Eu nunca fui. Hesitei. Passou-me pela cabeça que antes realmente não era, mas agora... De fato, agora não vivo no nosso mundo racional, mas no antigo e delirante mundo da raiz de -1. As cortinas se fechavam. Lá, atrás da parede, à direita, o vizinho deixou cair o livro de cima da mesa. E no último instante, por uma fresta estreita entre a cortina e o chão, vi a mão amarelada pegar o livro. E dentro de mim, com todas as forças, quis me agarrar àquela mão. Pensei, queria tê-lo encontrado no passeio hoje. Tenho muito sobre o que falar. Preciso lhe contar muitas. Querida e pobre ó. A boca rosada, a meia-lua rosada apontando para baixo. Mas não posso de forma alguma contar-lhe tudo o que aconteceu, porque isso faria dela cúmplice de meus crimes. E eu sei que ela não teria forças para ir ao departamento dos guardiões. Portanto, estava deitada. Beijei-a lentamente. Beijei aquela dobra inocente e doce do seu pulso. Seus olhos azuis estavam fechados. Sua meia-lua rosada florescia lentamente. Desabrochou. Beijei-a toda. De repente, percebi com clareza como tudo estava desolado e à mercê. Não posso. Não se pode. Devia, mas não se pode. Meus lábios ficaram frios imediatamente. A meia-lua rosada começou a tremer, extinguira-se e contraíra-se. Se cobriu com a colcha, embrulhou-se e enfiou a cara no travesseiro. Sentei-me no chão, ao lado da cama, que estava extremamente frio. Fiquei sentado em silêncio. O frio torturante vindo de baixo subia cada vez mais. É possível que esse frio tão torturante reine lá, no azul, no mudo espaço interplanetário. Entenda-me bem, eu não queria, murmurei. Com todas as forças... Era verdade, o eu verdadeiro, não queria. Mesmo assim, com que palavras dizer a ela? Como explicar-lhe que o ferro não queria, mas as leis eram precisas e imutáveis? Levantou o rosto do travesseiro e, sem abrir os olhos, disse: Vá embora. Mas, devido às lágrimas, saiu um vá-bora. E, por alguma razão, esse detalhe ridículo trespassou-me. Completamente varado de frio, entorpecido, saí para o corredor. Lá, atrás do vidro, havia uma baforada suave de névoa, que mal se distinguia. Mas, à noite, provavelmente, ela descerá de novo e envolverá tudo.
O que acontecerá durante a noite? Sem uma palavra, deslizou por mim em direção ao elevador. A porta bateu. 1 minuto! Gritei. Fiquei assustado. Mas o elevador já zumbia para baixo, mais baixo. Ela havia me tirado R. Ela havia me tirado O. E ainda assim. 15ª anotação. Resumo: a campânula, o mar espelhado. Queimarei eternamente. Eu acabara de entrar no hangar onde a integral era construída, quando o segundo construtor veio ao meu encontro. Seu rosto era o de sempre, redondo, branco como um prato de louça, e como se nesse prato levasse algo insuportavelmente delicioso, ele disse: Já que você fez o favor de ficar doente ontem, sem você, sem sua autoridade, pode-se dizer que ocorreu um incidente. Um incidente? Pois sim, a campainha soou, terminamos o trabalho e começávamos a sair do hangar e imagine, o encarregado prendeu uma pessoa sem número. Não consigo entender como ele se infiltrou aqui. Levaram-no para a sala de operações. Lá, meu caro, arrancarão dele a causa e o motivo. Deu um sorriso delicioso. Na sala de operações, trabalhavam os nossos melhores e mais experientes médicos, sob a orientação direta do próprio benfeitor. Nela existem diferentes instrumentos, e o mais importante é a famosa campânula. Na realidade, ela funciona como o antigo experimento escolar, no qual um rato era colocado sob uma redoma de vidro. O ar dentro dela é bombeado para fora, diminuindo cada vez mais, e assim por diante. Mas, é claro, a campânula é um aparato consideravelmente mais completo, com o emprego de diferentes gases, e por isso mesmo, naturalmente, não é mais o caso de escarnecer animais pequenos e indefesos, mas tem um propósito elevado, a preocupação com a segurança do Estado único. Em outras palavras, a felicidade de milhões. Por volta de 5 séculos atrás, quando o trabalho na sala de operações apenas se iniciava, apareceram alguns tolos que a compararam com a antiga Inquisição. Mas, na verdade, isso é tão absurdo como colocar no mesmo patamar um cirurgião que realiza uma traqueostomia e um salteador. Talvez ambos tenham a mesma faca nas mãos e façam a mesma coisa, cortar a garganta de uma pessoa viva. Entretanto, um é benfeitor, o outro um criminoso. Um é o sinal de mais, o outro o de menos. Tudo isso é muito claro. Tudo isso, num segundo, numa volta da máquina da lógica. Mas, depois, no instante em que os dentes se engancharam no sinal de menos, outra coisa me veio à mente. O chaveiro ainda balançando no armário. Evidentemente, a porta havia acabado de bater, mas ela, não estava lá. Havia desaparecido. A máquina não pôde resolver isso de maneira nenhuma. Um sonho? Mas ainda sinto uma doce e incompreensível dor no ombro direito. Se apertara contra ele ao meu lado, em meio à névoa. Tu gostas da névoa? Sim, a névoa. Gosto de tudo. Tudo era suave, novo, surpreendente, tudo estava bem. Tudo está bem, eu disse em voz alta. Bem? Arregalou os olhos arredondados como louça. Ou melhor, o que há de bom nisso tudo? Se esse sem número foi capaz de... Quer dizer que eles estão por toda parte, ao nosso redor, o tempo todo? Eles estão aqui, perto da integral, eles... Mas quem são eles? Eu sei lá quem são eles, mas eu os sinto, entende? O tempo todo. Você ouviu falar que inventaram uma operação para extirpar a imaginação? De fato, há alguns dias ouvi algo parecido. Sim, eu sei, mas o que tem isso agora? Ora, se eu estivesse no seu lugar, pediria que fizessem essa operação em mim.
No prato, claramente se desenhou algo ácido cítrico. Meu caro, ele se ofendeu com a menor insinuação de que poderia ter imaginação. Pensando bem, na semana passada, provavelmente eu também teria ficado ofendido. Mas agora não, porque sei que tenho que estou doente. E também sei que não quero me recuperar. Não quero me recuperar e ponto final. Subimos os degraus de vidro. Tudo sob nossos pés era claro como o dia. Vocês, leitores dessas notas, quem quer que sejam, o sol está sobre vocês. E se algum dia também estiveram tão doentes como estou agora, sabem como é e como pode ser o sol pela manhã. Sabem que é rosado, transparente, morno e dourado. O próprio ar é um pouco rosado. Tudo está impregnado do delicado sangue solar. Tudo está vivo. As pedras estão vivas e macias. O ferro está vivo e quente. As pessoas estão vivas e cada uma delas sorri. Pode acontecer de, em uma hora, tudo isso desaparecer. Em uma hora o sangue rosado se esvair, mas, por enquanto, estamos vivos. E vejo que algo pulsa e transborda nos fluidos vítreos da integral. Vejo a integral, pensando no seu grandioso e terrível futuro, no fardo pesado da felicidade inevitável que ela levará para cima, a vocês, desconhecidos, a vocês que a buscam eternamente e nunca a encontram. Vocês a encontrarão e serão felizes. Vocês são obrigados a ser felizes e já não precisam esperar muito tempo. A fuselagem da integral está quase pronta. Uma elegante e alongada elipsoide feita com o nosso vidro, eterno como o ouro e flexível como o aço. Por dentro, vi que fixavam ao corpo de vidro as costelas transversais, as cavernas, e as longitudinais, as longarinas. Na popa, colocaram o alicerce para o gigantesco motor do foguete. A cada 3 segundos, a cauda potente da integral lançará chamas e gases no espaço e voará. Voará como um ígneo tamerlão da felicidade. Vi as pessoas lá embaixo, em movimentos cadenciados e rápidos, no ritmo Taylor, curvando-se e desencurvando-se, girando como alavancas de uma máquina enorme. Em suas mãos brilhavam canos. Cortavam com fogo, soldavam as paredes de vidro, as esquadrias, as bordas e os suportes. Vi deslizar devagar pelos trilhos de vidro guindastes monstruosos de vidro transparente. E como se fossem pessoas, viravam-se obedientes, inclinavam-se e introduziam a carga nas entranhas da integral. Formavam uma unidade. Humanizadas, pessoas perfeitas. Era a música mais elevada, de beleza formidável, harmonia. Apressei-me para baixo, para eles, para estar com eles. E lá estava eu, ombro a ombro, fundido neles, tomado pela cadência do aço. Movimentos ritmados, bochechas coradas, arredondadas e firmes. Frontes espelhadas, não obscurecidas pela loucura do pensamento. Eu nadava por esse mar espelhado. Relaxei. De repente, alguém se virou e disse com tranquilidade para mim: "E então você está melhor hoje?" "Como assim, melhor?" "Bem, você não esteve aqui ontem. Pensamos que alguma coisa perigosa havia..." Sua testa resplandecia. Seu sorriso era infantil e inocente. O sangue invadiu meu rosto. Eu não podia mentir para aqueles olhos. Fiquei em silêncio. Afundei. Acima, o rosto que irradiava a brancura redonda de um prato de louça meteu-se na escotilha. "Ei, D503, vem até aqui. Neste ponto, veja, a estrutura ficou rígida com os suportes e as junções criaram uma tensão no quadro." Sem ouvir até o fim, subi correndo ao encontro dele. Escapei vergonhosamente. Não tinha forças para levantar o olhar. Os olhos se turvaram por causa dos degraus brilhantes de vidro sob meus pés, e a cada degrau
Tudo parecia mais desesperador. Não havia lugar para um criminoso envenenado como eu. Nunca mais farei parte do preciso ritmo mecânico, nem nadarei no mar espelhado e tranquilo. Queimarei eternamente, revolvendo-me e procurando um canto onde possa esconder meus olhos eternamente, até que por fim encontre forças para atravessar. E uma faísca de gelo me atravessou. Não me importo comigo, tanto faz, mas acontecerá o mesmo com ela também e... Passei com dificuldade pela escotilha. Cheguei à plataforma e parei. Não sabia para onde ir naquele momento. Não sabia porque viera até ali. Olhei para cima. Lá se erguia um sol exaurido e opaco de meio-dia. Embaixo estava a integral. Cinza vítrea, sem vida. O sangue rosado se esvaíra. Estava claro que tudo isso havia sido apenas minha imaginação. Que tudo permanecia como antes e, ao mesmo tempo, era evidente. O que há com você, 503? Está surdo? Estou chamando. O que há com você? Era o segundo construtor, que gritava diretamente no meu ouvido. Devia estar gritando comigo há um bom tempo. O que há comigo? Perdi o leme. O motor ronca ao máximo. O aero treme e se move rapidamente, mas sem direção. E não sei para onde estou indo. Para baixo, para estatelar-me no chão? Ou para cima, em direção ao sol, ao fogo? 16ª anotação. Resumo. Amarelo. Uma sombra bidimensional. Uma alma incurável. Faz alguns dias que não escrevo minhas anotações. Não sei quantos. Todos os dias são iguais. Todos os dias têm a mesma cor amarela, como areia seca e incandescente. Nem uma nesga de sombra, nem uma gota de água. Apenas essa areia amarela e sem fim. Não posso ficar sem ela. Mas desde aquele dia em que ela desapareceu inexplicavelmente na casa antiga, desde então, eu a vi uma única vez durante o passeio. 2, 3, 4 dias atrás, não sei. Todos os dias são iguais. Ela passou por mim como um relâmpago e, por um segundo, preencheu este meu mundo amarelo e vazio. O duplamente encurvado S estava de mãos dadas com ela, ombro a ombro. Também estavam ali o doutor, fino como uma folha de papel, e uma quarta pessoa. Só me lembro de seus dedos. Eles saíam das mangas do unife como feixes de luz. Eram excepcionalmente finos, brancos e longos. E levantou a mão e acenou para mim. Vi por cima de uma cabeça ela se inclinar para aquele com dedos de luz. Pareceu-me ter ouvido a palavra integral. Todos os 4 se voltaram para mim. E então se perderam no céu azul cinzento. De novo o caminho amarelo e incandescente. Naquela noite, ela tinha um talão cor-de-rosa para mim. Fiquei em pé, diante do numerador. Com delicadeza e ódio, implorei-lhe para que estalasse, para que rapidamente surgisse no painel branco I-330. Uma porta bateu. Saíram do elevador números pálidos, altos, rosados, morenos. Cortinas ao redor se fecharam. Ela não estava ali. Não viera. Pode ser que neste exato momento, precisamente às 22 horas, enquanto escrevo isto, ela esteja de olhos fechados, apoiada nos ombros de alguém e também lhe dizendo: "Você gosta?" Para quem? Quem é ele? Aquele de dedos luminosos? Ou R, de lábios grossos e esguichadores? Ou S? S. Por que todos os dias escuto atrás de mim seus passos chapinhantes, como se andasse sobre uma poça de água? Por que todos os dias ele está atrás de mim como uma sombra? À frente, ao lado e atrás, uma sombra bidimensional cinza azulada. As pessoas passam através dela, pisam-na, mas ainda assim ela está aqui, inabalável, ao meu lado, presa a mim com um cordão umbilical invisível.
É possível que esse cordão umbilical seja ela? E? Não sei. Ou talvez eles, os guardiões, já saibam que eu... E se lhes dissessem: a sua sombra observa você, observa o tempo todo. Compreende? E de repente você tem uma sensação estranha. Seus braços lhe são estranhos, incomodam, e você se surpreende com o ridículo que é balançá-los fora de compasso com seus próprios passos. Ou, de repente, você sente que precisa olhar para trás, mas não consegue olhar de jeito nenhum. O pescoço está imobilizado. E eu corro. Corro a toda velocidade. E nas costas sinto minha sombra ir também, mais rápido. E dela não há como fugir, não há. Estou em meu quarto, finalmente sozinho. Mas há outra coisa. O telefone. Novamente pego o fone. Sim? E 330, por favor? E de novo pelo fone, ouço um ruído leve. Alguns passos no corredor. Passaram pela porta do quarto dela. E silêncio. Largo o telefone. Não aguento. Não aguento mais. Vou até ela. Isso aconteceu ontem. Corri até lá e durante uma hora inteira, das 16 às 17 horas, vaguei ao redor do prédio em que ela mora. Números passavam por mim em filas. Milhares de pés choviam no mesmo compasso. Um leviatã, com milhões de pés balançando-se, flutuando ao meu redor. E eu estava só, açoitado por uma tempestade numa ilha deserta, e procurava com meus olhos por entre as ondas cinza-azuladas. Agora, vindo de algum lugar. Sobrancelhas em ângulo agudo e zombeteiras, com os cantos levantados até as têmporas, os olhos escuros. Ali dentro ardia uma lareira. Sombras se moviam. Vou diretamente para lá, para dentro, e digo a ela: tu, certamente tu. Você já sabe que eu não posso viver sem você. Por que tudo isso? Mas ela ficou calada. De repente ouvi o silêncio. De repente ouvi a fábrica musical e compreendi que já passava das 17 horas. E todos se foram há muito tempo. Eu estava só, estava atrasado. Ao redor havia um deserto de vidro inundado pela luz amarela do sol. Vi como se fosse na água, na superfície lisa do vidro. Paredes brilhantes suspensas de cabeça para baixo, assim como eu também estava de cabeça para baixo, com um ar zombeteiro pendurado pelos pés. Precisava me apressar. Ir imediatamente para o departamento de medicina, conseguir um atestado por doença. Caso contrário, eles me pegariam. Talvez seja melhor ficar parado aqui e esperar tranquilamente até que eles me vejam e me levem para a sala de operações. E tudo terminará imediatamente, tudo será redimido imediatamente. Um sussurro suave, e diante de mim uma sombra duplamente encurvada. Sem olhar, senti duas brocas de aço cinza rapidamente se atarracharem em mim. Sorri com todas as forças e disse algo que precisava dizer. Eu preciso ir ao departamento de medicina. Qual é o problema? Por que você está aí parado? De maneira absurda, de cabeça para baixo, pendurado pelos pés, fiquei em silêncio, queimando de vergonha. Venha comigo. S disse asperamente. Segui-o, obediente, agitando os braços que me eram estranhos e inúteis. Não consegui levantar os olhos. Caminhava o tempo todo num mundo selvagem, virado de cabeça para baixo. Havia máquinas de algum tipo, as bases por cima, pessoas com os pés grudados no teto como antípodas, e mais abaixo, o céu aprisionado no vidro grosso do pavimento. Lembro-me de que o que mais me ofendeu foi ver pela última vez na vida tudo dessa maneira, irreal, de cabeça para baixo, mas não consegui levantar os olhos. Paramos. Havia degraus diante de mim. Mais um passo e eu veria. Figuras em brancos aventais médicos, uma enorme campânula muda. Com esforço, num movimento espiralado,
Finalmente despreguei os olhos do vidro sob meus pés e, de repente, na minha frente, brotaram as letras douradas médico. Por que ele me trouxe até aqui e não me levou à sala de operações? Por que ele se compadeceu de mim? Mas, naquele momento, eu nem pensava nisso. Subi os degraus num salto, bati a porta com força atrás de mim e suspirei. Era como se eu não respirasse desde a manhã, como se meu coração não batesse, e só agora suspirasse pela primeira vez, só agora, se abrisse uma eclusa no meu peito. Havia 2 deles. Um era baixinho, com as pernas atarracadas. Os olhos pareciam erguer os pacientes como chifres. O outro era muito magro. Tinha lábios brilhantes de tesoura, nariz de lâmina. Era aquele mesmo. Corri em sua direção, direto na lâmina, como se fosse conhecido. Falei sobre a insônia, os sonhos, as sombras, o mundo amarelo. Os lábios de tesoura brilharam e sorriram. É muito ruim esse seu problema. Pelo visto, você desenvolveu uma alma. Uma alma? Essa é uma palavra estranha, muito antiga, há muito tempo esquecida. Às vezes falávamos alma gêmea, alma fria, desalmado, mas alma? Isso é muito perigoso? Balbuciei. É incurável. As tesouras cortaram. Mas qual é exatamente a essência disso? Eu nem posso imaginar. Veja, como explicar-lhe? Você é matemático? Sim. Então, por exemplo, temos um plano, uma superfície, como este espelho. E nessa superfície estamos você e eu. Veja, e estamos apertando os olhos por causa do sol. Temos também uma faísca elétrica azul dentro daquele tubo, e ali a sombra rápida do aero. Apenas nessa superfície e só por um segundo. Mas imagine que alguma fonte de calor fez com que, de repente, essa superfície impermeável amolecesse e nada mais pudesse deslizar sobre ela. Tudo penetra seu interior, para lá, para esse mundo refletido que olhamos com a curiosidade de crianças. E lhe asseguro que elas não são nem um pouco tolas. O plano adquire volume, um corpo, um mundo, e tudo isso está dentro do espelho, está dentro de você. O sol, o turbilhão da hélice do aero, seus lábios trêmulos e os de mais alguém. Entenda, o espelho frio reflete, repele, mas este absorve e deixa vestígios para sempre. Certa vez você viu uma ruga quase imperceptível no rosto de alguém, e ela sempre estará com você. Certa vez você ouviu uma gota cair no silêncio e você a ouve agora. Sim, exatamente. Agarrei sua mão. Ouvi gotas pingando vagarosamente da torneira do lavatório para o silêncio. E eu soube que lembraria para sempre. Mas, ainda assim, por que de repente uma alma? Eu nunca tive e de repente, por que ninguém mais tem, exceto eu? Agarrei sua mão fina com mais força ainda. Eu tinha medo de perder aquela boia salva-vidas. Por quê? Porque nós não temos penas ou asas, mas apenas ossos escapulares, a base das asas? É porque já não necessitamos de asas. Temos o aero. As asas apenas atrapalhariam. Asas são para voar, mas não temos mais para onde ir. Aterrissamos e encontramos o que buscávamos. Não é verdade? Assenti com a cabeça, confuso. Ele olhou para mim. Riu com sarcasmo de modo lancinante. Ao ouvir isso, o outro, pisando forte com as pernas atarracadas, saiu de seu escritório, ergueu com seus olhos de chifre o meu delgado doutor e depois a mim. O que é isso? Como assim? Alma? Uma alma, você disse? Mas que diabo é isso? Desse jeito chegaremos logo à cólera?
Eu disse a você, com o muito delgado doutor nos chifres. Eu disse, a imaginação de todos. É preciso extirpar a imaginação. Aqui cabe apenas a cirurgia. Ele enfiou a custo os enormes óculos de raio-x, andou demoradamente ao meu redor, examinando os ossos do meu crânio, o meu cérebro, e anotou alguma coisa no caderninho. Extraordinário, curiosamente extraordinário. Escute, você não concordaria em conservá-lo em álcool? Seria extraordinário para o Estado Único. Isso nos permitiria prevenir uma epidemia. Se você, naturalmente, não tiver uma razão em particular. Veja, disse o outro. O número D503 é construtor da integral, e estou certo de que isso perturbaria. Ah! Resmungou ele e retornou para o seu escritório, com suas pernas atarracadas. Ficamos apenas nós dois. A mão suave como papel afavelmente deitou-se sobre a minha. O rosto de perfil inclinou-se na minha direção. Ele sussurrou. Digo-lhe em segredo. Não é só você. Não é sem razão que meu colega fala em epidemia. Pense um pouco. Talvez você mesmo tenha percebido algo parecido em outra pessoa. Muito parecido, muito próximo. Ele olhou fixamente para mim. Ao que ele se referia? A quem? Será que... Escute! Saltei da cadeira, mas ele começara a falar alto sobre outra coisa. E sobre a insônia e esses seus sonhos posso lhe dar um conselho. Caminhe mais. Por exemplo, amanhã mesmo de manhã, dê uma volta, nem que seja até a casa antiga. Ele me perfurou novamente com os olhos. Deu um sorriso fino. E me pareceu que pude ver claramente, envolta no tecido fino desse sorriso, uma palavra, uma letra, um nome em particular. Ou seria de novo apenas minha imaginação? Mal consegui esperar até que ele escrevesse meu atestado de doença para hoje e amanhã. Uma vez mais, apertei sua mão com força, em silêncio, e corri para fora dali. Meu coração estava leve e veloz como um aero, levando-me cada vez mais alto. Eu sabia que amanhã teria uma alegria. Mas qual? 17ª anotação. Resumo. Através do vidro. Morri. Corredores. Estou completamente desconcertado. Ontem, no mesmo momento em que eu pensava que tudo já havia se esclarecido, todos os X encontrados, apareceram novas incógnitas na minha equação. A origem das coordenadas de toda essa história, é claro, está na casa antiga. Desse ponto saem os eixos X, Y e Z, que recentemente têm edificado todo o meu mundo. Pelo eixo X, Avenida 59, caminhei até a origem das coordenadas. Os acontecimentos multicoloridos de ontem formavam um turbilhão dentro de mim. As pessoas e os prédios de cabeça para baixo, as mãos dolorosamente alheias, as tesouras brilhantes, o gotejar sonoro do lavatório, tal como havia ocorrido uma vez. Tudo isso rasgava minha carne, girando impetuosamente por trás da superfície derretida pelo calor, onde se encontra a alma. Para cumprir a recomendação do doutor, propositalmente não escolhi o caminho da hipotenusa, mas sim o de 2 catetos. E eis aqui, já, o segundo cateto, um caminho circular ao pé do muro verde. Além do muro, do vasto oceano verde, avançava sobre mim uma onda selvagem de veios de raízes, flores, galhos e folhas. Em pé, ela iria me engolir, e de um homem, o mais fino dos mecanismos, eu me transformaria em... Mas, felizmente, entre mim e esse oceano verde selvagem, havia o vidro do muro. Oh, grandiosa e divina sabedoria limitadora das paredes e barreiras! Essa talvez seja a mais grandiosa de todas as invenções.
O homem só deixou de ser uma besta selvagem quando construiu a primeira parede. O homem só deixou de ser um selvagem quando construímos o muro verde. Quando, com esse muro, isolamos nossas máquinas, nosso mundo perfeito, do insensato e repugnante mundo das árvores, pássaros, animais. Através do vidro, enevoado e mal iluminado, vi o focinho tolo de uma besta de olhos amarelos, obstinadamente repetindo o mesmo pensamento incompreensível para mim. Por um longo tempo, olhamos um para o outro, bem nos olhos, esses poços que ligam um mundo superficial a outro suprassuperficial, e algo fervilhou dentro de mim. Mas se de repente ele, de olhos amarelos, no seu ridículo monte de folhas imundas, na sua vida incalculada, fosse mais feliz do que nós? Acenei. Os olhos amarelos piscaram, retrocederam e desapareceram no meio das folhas. Pobre criatura! Que absurdo! Ele ser mais feliz do que nós. Talvez seja mais feliz do que eu, sim, mas é porque sou apenas uma exceção. Estou doente. E eu já podia ver as paredes vermelho-escuras da casa antiga, a boca amável e contraída da velha. Corri até ela, a toda velocidade. Ela está aqui? A boca enrugada abriu-se devagar. Quem é ela mesmo? Ah, como quem? Bem, é claro, estivemos aqui, viemos de aero. Ah, sim, pois é. Rugas em forma de raio ao redor da sua boca, raios maliciosos dos seus olhos amarelos, penetravam-me mais e mais fundo. E, finalmente, muito bem, ela está aqui. Chegou faz pouco tempo. Está aqui. Vi junto aos pés da velha um arbusto prateado de absinto. O quintal da casa antiga também era um museu. Ele fora cuidadosamente preservado no seu aspecto pré-histórico. Um ramo de absinto se estendia até a mão da velha. Ela o acariciou. Um raio de sol amarelo iluminou seus joelhos. Num piscar de olhos, eu, o sol, a velha, o absinto, os olhos amarelos, éramos apenas um, solidamente conectados por algo como veias, e por essas veias corria o mesmo sangue, impetuoso e magnífico. Agora tenho vergonha de escrever sobre isso, mas prometi que estas notas seriam sinceras até o fim. Assim, inclinei-me e beijei sua boca enrugada, suave e musgosa. A velha enxugou a boca e pôs-se a rir. Atravessei correndo os aposentos familiares, meio escuros e ecoantes, e por alguma razão fui diretamente para o dormitório. Assim que cheguei à porta, agarrei a maçaneta e, de repente, e se ela não estiver aqui sozinha? Parei e pus-me a escutar. Mas apenas ouvi uma batida próxima. Não em mim, mas em algum lugar perto de mim. Era o meu coração. Entrei. A cama larga estava feita. Um espelho. Outro espelho na porta do armário e no buraco da fechadura, a chave com o antigo chaveiro. Não havia ninguém. Chamei baixinho. E você está aqui? E mais baixo, com os olhos fechados e sem respirar, como se eu estivesse de joelhos diante dela. E, querida? Silêncio. Apenas a água da torneira gotejava rapidamente dentro de uma xícara branca na pia. Não posso explicar porquê, mas isso foi desagradável. Fechei a torneira com força e saí. Ela não estava ali. Isso estava claro. Significava que estava em algum outro apartamento. Desci correndo por uma escada larga e obscura. Puxei uma porta. Outra. Uma terceira. Trancada. Todas estavam trancadas, exceto aquela, do nosso apartamento, e lá não havia ninguém. Apesar disso, voltei para lá, e eu mesmo não sei porquê. Andei devagar, com dificuldade,
e de repente as solas dos meus pés transformaram-se em ferro. Lembro-me claramente do pensamento. É um erro que a força da gravidade seja uma constante. Em consequência, todas as minhas fórmulas... Então, um estouro. Uma porta bateu embaixo. Alguém pisava rapidamente na laje. Eu, sentindo-me de novo leve, mais leve do que nunca, lancei-me em direção ao corrimão. Inclinei-me para, numa palavra, num grito, tu, gritar tudo. Congelei. Lá embaixo, introduzido no quadrado escuro da sombra do caixilho da janela, a cabeça de S flutuava, batendo as orelhas rosadas em forma de asas. Como um raio. Apenas uma conclusão nua, sem premissa. Ainda não sei a base da premissa. De maneira nenhuma ele pode me ver aqui. Na pontinha dos pés, colado à parede, deslizei para o andar superior, para o apartamento destrancado. Detive-me um segundo diante da porta. O outro subia cansado para cá. Se pelo menos pudesse usar a porta. Supliquei a porta, mas ela era de madeira. Começou a ranger e guinchou. Passei como uma flecha pelo verde, vermelho, pelo Buda amarelo. Estava diante do espelho da porta do armário. Meu rosto estava pálido, os olhos atentos, os lábios. Ouvi, através do rumor do meu sangue, a porta ranger de novo. Era ele, era ele. Agarrei a chave na porta do armário e o chaveiro balançou. Isso me lembrou uma coisa. De novo, uma instantânea conclusão nua e sem premissa. Ou, mais exatamente, parcial. Naquela vez Abri rapidamente a porta do armário. Fiquei lá dentro, na escuridão. Fechei a porta com um ruído forte. Dei um passo. O chão oscilava sob meus pés. Devagar, suavemente, flutuei para baixo. Meus olhos escureceram. Morri. Mais tarde, quando tive de escrever esses estranhos acontecimentos, esquadrinhei na memória, nos livros, e agora, é claro, eu compreendo. Foi um estado de morte temporária, conhecido dos antigos e, pelo que sei, completamente desconhecido entre nós. Não tenho ideia de quanto tempo estive morto, provavelmente entre 5 e 10 segundos, mas só depois de algum tempo ressuscitei e abri os olhos. Estava escuro e eu sentia que descia. Estendi a mão tentando me agarrar em algo e arranhei uma parede áspera, que rapidamente me escapou. Havia sangue nos meus dedos. Ficou claro que tudo isso não era um jogo da minha imaginação doente. Mas então, o que era? Ouvi a minha respiração entrecortada e trêmula. Tenho vergonha de reconhecer. Tudo foi tão inesperado e incompreensível. 1 minuto, 2, 3... descendo. Finalmente, um golpe suave. Aquilo que caía sob meus pés agora estava imóvel. Na escuridão, apalpei um tipo de maçaneta. Empurrei. Uma porta se abriu, uma luz pálida. Vi atrás de mim uma pequena plataforma quadrada se afastar rapidamente para cima. Pulei, mas já era tarde. Fui abandonado ali. Onde era esse ali? Eu não sabia. Um corredor. Um silêncio de 1000 pudes. Ao longo do teto abobadado, havia lâmpadas que formavam infinitos pontos cintilantes e tremeluzentes. Parecia-se um pouco com os tubos dos nossos caminhos subterrâneos, mas muito mais estreito. E não era feito com o nosso vidro, mas de algum outro tipo de material antigo. Passou-me pela cabeça que aquilo seria como os subterrâneos, onde se refugiavam na época da Guerra dos 200 anos. Não importa, era preciso seguir. Acredito que caminhei por uns 20 minutos. Virei à direita, um corredor mais amplo com lâmpadas mais brilhantes. Um rumor confuso. Talvez fossem máquinas, talvez fossem vozes. Não sei, só sei que eu estava perto de uma porta pesada e opaca. O rumor vinha de lá. Bati, mais uma vez, e com força. Atrás da porta ficou silencioso. Alguma coisa rangeu,
Devagar e pesada, a porta se abriu. Não sei quem de nós dois ficou mais estupefato. Diante de mim estava o meu doutor delgado e de nariz afilado. Você? Aqui? E suas tesouras fecharam-se sonoras. E eu? Era como se eu nunca houvesse sabido uma palavra humana sequer. Fiquei calado, olhando, sem entender nada do que ele me dizia. Certamente ele achava que eu devia ir embora dali, porque, em seguida, me afastou rapidamente com seu corpo achatado de papel até o fim do corredor, na sua parte mais iluminada, e me empurrou pelas costas. Permita-me, eu queria... Pensei que ela, e 330, mas atrás de mim... Fique aqui. Cortou o doutor e desapareceu. Finalmente ela está perto, está aqui. Afinal, importa sim onde é aqui. A familiar seda amarelo-açafrão, o sorriso dentada, os olhos de cortina fechadas. Meus lábios, mãos e joelhos tremiam, e na cabeça havia um pensamento tolo. As vibrações são sons, o tremor deve ressoar. Por que então não era audível? Os olhos dela se abriram para mim. De par em par, adentrei no interior. Não posso mais. Onde você estava? Por quê? Não tirei os olhos dela nem por um segundo. Eu falava como num delírio, rápido, incoerente. Talvez eu apenas tenha pensado tudo isso. Havia uma sombra atrás de mim. Morri dentro do armário, porque aquele homem falou com as tesouras que eu tenho uma alma, é incurável. Uma alma incurável? Meu pobrezinho! E caiu na risada, e seu riso espirrou em mim. Todo o meu delírio passou. Tudo brilhava. Nossas risadas ressoavam e como tudo estava bem. De um canto, retornou o miraculoso, esplêndido e muito delgado doutor. Bem? Ele parou ao lado dela. Nada. Depois eu conto. Ele acidentalmente... Diga que eu volto em uns 15 minutos. O doutor desapareceu de um canto. Ela ficou esperando. A porta bateu surdamente. Então, muito devagar e profundamente, cravou-me uma agulha doce e pontiaguda no coração. Apertou-se contra o meu ombro, seu braço, ela inteira, e caminhamos juntos, e juntos éramos 2 em 1. Em meio à escuridão, não me lembro de onde nos desviamos, mas nessa escuridão, em silêncio, subimos degraus sem fim. Eu não via, mas sabia. Ela andava com os olhos fechados, assim como eu, cega, atirando a cabeça para trás, mordendo os lábios e ouvindo a música, o meu tremor quase inaudível. Voltei a mim, num dos infinitos recantos do quintal da casa antiga, ao lado de uma espécie de cerca que saía da terra, costelas nuas de pedra e dentes amarelos de uma parede em ruínas. Ela abriu os olhos e disse: depois de amanhã, às 16 horas. Foi embora. Tudo isso havia realmente acontecido? Não sei. Saberei depois de amanhã. A única evidência real. Na ponta dos dedos da minha mão direita, a pele estava esfolada. Porém, hoje, na integral, o segundo construtor convenceu-me, como se ele mesmo houvesse visto, que por acidente eu tocara a roda de polir com esses dedos. E isso era tudo. Bom, é possível que seja verdade. Muito possível. Não sei de nada. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria.